No capítulo 2 da primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo abriu o coração para revelar a verdadeira motivação para o ministério. O motivo principal é agradar a Deus, quer agrademos ou não aqueles a quem ministramos. A motivação do dinheiro, sexo e poder não tem lugar no coração daquele que decidiu agradar a Deus. O segundo motivo mais importante para o ministério é o amor sincero pelos perdidos. Está no ar o programa Lições da Bíblia, onde vamos nos aprofundar um pouco mais na compreensão deste assunto. Visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. 1 Tessalonicenses 2, verso 4. Tema da semana: o exemplo apostólico. Que bom nos encontrarmos mais uma vez aqui pela Novo Tempo, o canal da Esperança, na bancada do programa Lições da Bíblia, onde sempre procuramos estudar a Palavra de Deus e tirarmos lições importantes para o nosso dia a dia. Hoje estamos recebendo dois amigos que visitam pela primeira vez a bancada do programa. Eu quero apresentar a vocês os pastores Adilson Moraes, que trabalha numa área muito especial da Igreja Adventista. O pastor Adilson, ele é responsável por um setor chamado de publicações, onde trabalha com livros, materiais específicos na área de literatura, e é responsável por uma região muito grande, que é a União Centro-Oeste Brasileira. Toda essa parte do Centro-Oeste brasileiro, o pastor está como responsável. Pastor, seja bem-vindo aqui ao programa Lições da Bíblia. Obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês e uma alegria estar com você, ouvinte. O meu abraço carinhoso a cada um de vocês. Que bom. Fale um pouco mais aí do seu trabalho para que as pessoas entendam como funciona essa o Ministério de Publicações, ele atende a igreja internamente, né, como os materiais para uso, devoção pessoal, livros, revistas. Também atende o público externo. Nós temos revistas como a revista Nosso Amiguinho, Vida e Saúde e outros materiais que atendem o público externo da igreja, levando para eles também materiais na área de saúde, de família, educação dos filhos e também materiais espirituais. É verdade. Eu conheço muitas pessoas de diferentes religiões e têm se beneficiado muito com as revistas da Casa Publicadora Brasileira, né, que é a parceira aqui do nosso programa, sempre nos ajudando aqui em nosso programa. E revistas de alta qualidade, né, com conteúdo, com qualidade de materiais também. Maravilha, muito bom a gente poder ouvir isso. Algum projeto importante acontecendo aí na sua área? Temos sim, temos um projeto denominado Missão Resgate. O que consiste esse projeto? É uma aproximação maior da comportagem evangelística, que são esse grupo de pessoas selecionados pela igreja para fazer um trabalho de evangelização nos lares. Então essas equipes agora estão trabalhando bem próximo ao pastor distrital. E através dos pequenos grupos que nós temos nas casas dos irmãos, esses missionários vão encontrando as pessoas interessadas em estudar a Bíblia e estão levando essas pessoas aos pequenos grupos e aquelas que querem receber estudo em suas casas. Então, em toda a União, nós temos uma equipe exercendo esse ministério próximo a um pastor, a uma igreja, de forma muito mais intensa do que antes estava acontecendo. Que maravilha! Olha, então já fica aqui o nosso abraço a todos os amigos aí do Centro-Oeste brasileiro, né, que Deus realmente abençoe vocês e a todos os que se sentem representados aqui pelo pastor Adilson, aqueles que trabalham com as literaturas cristãs. Bom, também tenho aqui o prazer de apresentar o pastor James Wast Silva Lima. Pastor James Wast, um nome diferente, já já nós vamos conversar um pouquinho.
Ele é responsável por uma área muito especial da Igreja Adventista, ali no Mato Grosso. Ele cuida de uma área chamada mordomia cristã, que tem a ver com o estilo de vida do crente, a sua vivência com o Senhor Jesus, e também responsável pela área de comunicação daquela região. Sr. James, prazer recebê-lo também aqui na bancada. É uma alegria estar aqui participando desse programa, tendo a oportunidade de nós crescermos no conhecimento da Palavra de Deus. E eu trago uma saudação do povo do Mato Grosso aqui para você maravilha. E todo mundo que assiste o programa. Que maravilha. Aproveito aqui para mandar um abraço a todos os amigos do Mato Grosso, especialmente ali o pastor Gilberto, da Igreja Central de Cuiabá. Um grande abraço, Gilberto, e a todos os nossos amigos aí, representados através do Gilberto e do pastor James. Agora, o James Wost Silva Lima. Você é americano, é brasileiro, como é que é aí? Eu na verdade, sou do sul da Bahia. Minha mãe disse que tirou de um inário esse nome e até hoje eu não achei, né? Olha só, mano. Mas é uma história assim. Um nome elegante. É uma história de fé esse nome. Que bom. Pastor James, algum projeto que você queira compartilhar com a gente aqui, com o programa, com os nossos telespectadores? A nossa associação tem se destacado esse ano por estar vivendo muito essa parte de uma busca de um reavamento entre os membros da igreja. O Departamento da Mordomia cuida disso, levar as pessoas a buscarem a Deus na primeira hora. E como resultado, nós estamos vendo uma igreja cada vez mais dinâmica. Nós tivemos agora no dia 24 de março, né, o Impacto Esperança, 600 mil livros sendo entregues ali no nosso estado. Olha só uma igreja, a igreja da Várzea Grande, entregou 70 mil livros. A mobilização foi algo assim surpreendente. A associação está construindo esse ano, né, 35 novos templos em lugares sem a presença adventista. É um desafio isso. Um desafio, e desses 35, uma parceria, a associação deixa a estrutura montada, com o telhado, os irmãos fazem a parte, e depois a associação vem para fazer o acabamento, né? São igrejas sendo estabelecidas em áreas onde não tem assim a presença, e esse tem sido um grande foco assim de mobilização da igreja, de crescimento da igreja. Nós estamos muito felizes ali por esse projeto também. Que maravilha, pastor James, ouvir então essas notícias, e com certeza a gente vai aprendendo, né, sobre essas diferentes culturas desse imenso Brasil e como o Evangelho vem sendo pregado e disseminado, né? Verdade. Vamos começar com uma oração? Quero convidar você que está nos assistindo agora também para orar comigo. Pai querido, nós te pedimos agora a orientação do Teu Santo Espírito, porque vamos abrir a Tua Palavra. Possamos retirar dela tudo aquilo que precisamos para uma vida vitoriosa, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa semana aqui no programa Lições da Bíblia é o exemplo apostólico. Vamos começar pegando um pouco da visão de vocês sobre o tema desta semana aqui no programa. Vamos começar com o pastor Adilson. É a palavra, né, apóstolo, o exemplo de alguém que prega o Evangelho, que se diz um representante de Deus na terra, que comunica a palavra de Deus às pessoas. Qual deveria ser a postura, a conduta e os seus interesses ao pregar a palavra de Deus. Paulo apresenta isso nesse estudo que nós vamos iniciar aqui. Qual que era, de fato, as intenções de Paulo e o que fazia com que ele amasse tanto as pessoas, como ele amava e amou esse grupo de pessoas aqui de Tessalônica. A sua visão também, pastor James, sobre esse título aí, o exemplo apostólico. Quando nós percebemos a revelação dos propósitos do ministério de Paulo, nos ajuda a fazer um exame também do nosso coração, né? Você percebe Paulo, em um momento, destacando um exemplo de uma igreja que seguiu o exemplo de Paulo. Eles imitaram a Paulo. Agora Paulo vem mostrando qual é o tipo de vida que faz com que a pessoa siga alguém. Ele destaca agora então a vida
de um apóstolo, a vida de um líder e as características dessa vida para que as pessoas possam realmente seguir, então, esse exemplo. Aí nós vemos uma coisa interessante. Paulo, ele mostra o motivo do seu ministério e a ênfase que ele dá. Que maravilha. Olha, agora há pouco nós ouvimos na abertura do programa um texto bíblico principal dessa semana, que está, então, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2 e o verso 4. E a palavra diz assim: visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para agrademos a homens, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A que Paulo estava se referindo aqui, quando ele fala, fomos aprovados por Deus, e nós não falamos para agradar a homens, mas a Deus? Pastor Adilson. O evangelho que ele recebeu foi o evangelho entregue por Deus a ele. Então ele não podia agradar as pessoas e desagradar a Deus. Às vezes eu posso querer, para agradar as pessoas, não falar aquilo que Deus espera. Faça uma mensagem mais camuflada, né? Suave. Suave. E não entregar à pessoa aquilo que Deus de fato quer que eu entregue para a igreja, uma mensagem para a igreja. Então, agradar a Deus é mais importante do que agradar aos homens. E Paulo tinha isso claro no ministério dele. E uma coisa interessante também é o ser aprovado por Deus. Né? O Deus que examina o coração. O ministério de Paulo tinha uma aprovação muito mais do que palavras. A vida dele era uma vida que condizia com a mensagem dele. Por isso que ele foi aprovado por Deus. Porque o seu testemunho não era só de palavras, era de vida. E essa era a grande motivação. Agora, na opinião de vocês, por exemplo, quando nós que pregamos a palavra, de repente você está me ouvindo e você também é um pregador da palavra de Deus, resolvemos pregar o Evangelho como Deus nos deu, não para agradar a homens, mas para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Nós vamos encontrar mais amigos ou mais inimigos da nossa pregação, da nossa missão de pregar o Evangelho, ao se priorizar, então, agradar a Deus e não aos homens? Eu acredito que aquelas pessoas sinceras que buscam conhecer a verdade, elas sentem que precisam de uma mensagem direcionada à sua vida pessoal. Se você olhar o exemplo de Paulo, ele fez mais amigos ou inimigos com a mensagem dele? Depende. Aquelas pessoas que não tinham o coração disposto a ouvir, aquelas pessoas que faziam da fé apenas um puro sentimento, não uma vida prática, eles não gostavam da mensagem. Mas aquelas pessoas como os Tessalonicenses, que eram pessoas sinceras, que olhavam para o exemplo de Paulo e diziam assim, eu quero ser assim, eu quero viver, eu quero ter essa mesma fé, essas pessoas sentiam o coração arder e tinham o desejo de ter a vida transformada. Então é a atitude da pessoa que vai dizer se nós vamos ter mais amigos ou inimigos. Ao lermos aqui o texto, pastor Adilson, a gente percebe também que Paulo era ousado, né? O que é ser um pregador ousado? Ousado é não ter medo de falar aquilo que deve ser falado, aquilo que Deus lhe entregou. Ousado é ter a coragem, não é, de apresentar o Evangelho puro como deve ser apresentado às pessoas. No contexto aqui de ousadia, Paulo recentemente tinha saído de uma prisão em Filipos. E ele saiu desse lugar e ele estava chegando em Tessalônica. Naquele lugar, em Filipos, ele foi violentamente agredido, não é? Foi açoitado, teve as suas roupas retiradas, ficou nu, foi preso, não é? Ficou numa prisão especial, quem sabe uma cela especial, teve as suas mãos, seus pés acorrentados, e tinha tudo, não é? Tinha tudo para desistir. Ele chega em Tessalônica e com ousadia, com fé e coragem, ele continua pregando desse Cristo que ele aceitou, que ele acreditava e que ele recebeu o Evangelho para compartilhar. Então essa ousadia é ousadia diante de uma situação adversa que ele passou, que ele viveu, mas ele continuava crendo nesse Evangelho que ele recebeu,
porque ele diz assim, o Senhor sonda o coração, Deus conhece o coração, Ele prova o coração. Ele sabe exatamente quais são as minhas intenções, elas são verdadeiras. E como ele acreditava nesse evangelho, ele era ousado para pregar, ele não tinha medo de pregar, ele não tinha medo de que a pregação dele causasse, quem sabe, perseguição. Se ele precisasse falar, ele era cuidadoso, mas ele falava aquilo que deveria ser dito, né? Você percebe duas coisas na vida de Paulo. Primeiro, que a pregação dele era resultado de uma convicção pessoal profunda. Ele mesmo disse em tantas outras vezes, eu não consigo parar, Deus, né? Eu não consigo falar, arde no peito. Né? Quando ele estava preso lá perante o rei Agripa, lá, ele disse, tomara Deus você fosse como eu, mas sem essas cadeias. Era uma convicção pessoal muito profunda. E era muito maior do que apenas uma concepção intelectual. Era acompanhado da presença viva de Deus. Por isso que ele ia além das circunstâncias. A circunstância, no momento, ele dizia, fique quieto. Você vem de um momento de atrito, um momento que você foi maltratado, humilhado, mas Deus disse, não, vá com tudo. Esse é o momento de você exaltar. E foi isso que criou todo o poder na mensagem de Paulo. Porque ele começa até dizendo assim para os Tessalonicenses, vocês sabem. Sabem o quê? Eles sabiam o que ele tinha passado. Eles sabiam da experiência. E o fato dele pregar com ousadia era um testemunho de que a presença de Deus o acompanhava. Isso devia dar até mais credibilidade, né? Até a mensagem dele, que ele não estava preocupado se ia sofrer ou não, ele ia o evangelho para ele não era algo assim apenas intelectual, teórico. O evangelho para Paulo era dia a dia mesmo, no dia a dia, era prática, era algo que ele vivia intensamente. Isso é muito bom. E tanto que ele não se importava com essas coisas, né? A grande mensagem da vida de Paulo, quando ele diz lá em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. O que você podia fazer com Paulo? Pois né? Se você dizia assim, Paulo, olha, se você parar de pregar, nós vamos bater você. Ele dizia, eu me alegro no sofrimento. Então, me alegro no sofrimento, né? Pode. Nós vamos matar você. Para mim, o morrer é Cristo, o viver é lucro. Então, né? O chamado dele, o chamado dele era o sentido da vida. Ele comenta no chamado dele que ele foi chamado para sofrer por Cristo. E a razão do ministério dele era uma só, agradar a Deus. Eu vou chamar um intervalo e já nós vamos continuar exatamente nesse ponto, que eu acho que é bastante interessante nós explorarmos um pouco mais aqui no programa. Então não saia daí, porque nós voltamos já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia desta semana. Você já sabe, nós estamos conversando aqui com dois amigos, os pastores Adilson e James, que vêm lá da região centro-oeste brasileira, para nos ajudar aqui no programa, conversando sobre o exemplo do apóstolo Paulo. A missão que ele tinha de pregar o Evangelho, tinha recebido de Cristo, e ele, sem nenhum temor e com ousadia, pregava não para agradar homens, mas a Deus. Amigos, nós estávamos conversando agora há pouco sobre esta questão de ter esta consciência, não é? Voltada para a pregação. Ele era o exemplo vivo, não tinha medo, era destemido. Então, nós temos agora que analisar um pouquinho a questão dos motivos de Paulo para pregar. E uma telespectadora nos enviou uma pergunta. Eu gostaria que a gente conversasse um pouco sobre esta pergunta que ela nos enviou. Vamos ver agora. Olá, meu nome é Ana e a minha pergunta é a seguinte: quais eram os motivos do apóstolo Paulo para ensinar e exortar? Então, se ele tinha essa consciência plena, quais eram os motivos principais dele? Eu acho que um deles era o amor pelas pessoas, né? Ele amava com sinceridade e de forma profunda os membros ali da sua igreja. E para fazer o que Paulo fez, tinha que ter amor pelas pessoas, para com os perdidos, os que sofriam, né? Era um amor tão grande que Paulo disse a eles que, se necessário, por eles, ele daria vida. E eles sentiam esse amor. Então, esse amor, ele vinha, e Paulo até colocou para eles como se fosse o relacionamento de um pai e um filho.
O pai tem momentos que o filho merece um elogio, ele elogia. Tem momentos que merece uma exortação, ele exorta. Tem momentos que merece uma disciplina, ele dá. Mas todo sentimento é pautado em cima do amor. Esse é um. O outro é o amor para com Deus. Porque ele sentia que ele foi provado, aprovado, e o sentido do seu ministério era agradar a Deus. Sim. Então ele tinha a obrigação de fazer a vontade de Deus. Então eu vejo um amor para com Deus, né, para com a missão, a vocação, o testemunho da sua vida e para com as pessoas. Pastor, agora, pastor Adilson, esse texto aqui da primeira carta, capítulo 2, verso 3, é um texto intrigante, não é? Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Por que Paulo disse isso? Outras pessoas pregavam com esse sentimento de impureza, de engano e dolo? Era assim? Naquela época existiam pessoas que ensinavam com interesses pessoais. Eram filósofos da época? Sim, filósofos da época, um deles chamado Alexandre, ele era um charlatão por excelência. Ele tinha uma deusa, não é? Chamada Glicon, era uma deusa com corpo de serpente e com a cabeça de mulher, e ele anunciava os oráculos desta pseudo-deusa. E até o imperador Marco Aurélio, ele foi assistir um dos seus sermões, uma de suas mensagens. E para assistir você tinha que pagar. Segundo a história, durante um ano ele recebeu cerca de 80 mil dracmas. Uma dracma é o salário de um dia de uma pessoa. Então nós estávamos conversando mais ou menos quanto ele recebeu no ano. Ele recebeu em um ano o equivalente a 219 anos de trabalho, iludindo as pessoas. Se ele trabalhasse 219 anos, ele ia juntar aquilo que ele juntou um ano. Então, outra coisa interessante é que naqueles dias, a mídia era a oratória. Se alguém queria estar em evidência, influenciar as pessoas... Iam para as praças, as ruas. E desde os tempos antigos era conhecido o seguinte, que para você tomar uma decisão, analisar, tinham 3 chaves. Primeiro, você analisava o poder do argumento daquele orador, contrastando com o caráter. Aquilo que ele está dizendo condiz com aquilo que ele vive. Sim. A outra era uma análise da eloquência e da qualidade do argumento. Era coerente? E por último, era o poder do apelo, as emoções, a razão, isso é tudo aquilo condizia. Como ele tocava, no coração das pessoas. Né? Então, disso tudo, o mais importante era o caráter. Porque a pessoa podia ter um bom argumento, podia ter uma boa eloquência, podia fazer um bom apelo, mas nada substitui assim o caráter. Porque hoje a gente vive nesse mundo, né? Você vê aí oradores, pregadores na mídia, e você começa a fazer um contraste, aquilo que ele diz e aquilo que ele vive. Né? Hoje nós temos evangelistas aos cantos aí anunciando o evangelho, mas o mais importante é o quê? Jesus já disse isso, né? Pelos frutos os conhecereis. Interessante mesmo. E Paulo, veja bem, Paulo pregava num ambiente, tinha concorrência, vamos dizer isso. E ele poderia dourar a pílula, não é? Ele poderia fazer um discurso bonito, atraente, usando todas as técnicas que um orador usa para poder atrair e ter mais membros em sua comunidade, em sua igreja, mas ele não fazia isso. Precisa assim, eu exorto vocês não com engano, eu falo a verdade. Você pode ver na minha vida, no meu caráter, aquilo que eu falo e aquilo que eu sou. Diante de vocês, ele tinha as marcas no corpo dele, de que de fato ele vivia intensamente aquilo que ele pregava. Então, a religião que ele pregava não era uma religião para enganar as pessoas. A expressão dolo usada aqui é a expressão como você enganar a pessoa, como pescar um peixe, usar uma isca para pescar um peixe. E essa isca significa dolo. Você
engana as pessoas propositalmente, sem elas saberem que estão sendo enganadas. Mas você sabe que você está enganando. Uma ação intencional. Uma ação intencional. Então ele diz assim, o meu ministério não é pautado por engano, por impureza, não é? E aqui a impureza é a impureza também sexual. Especialmente, né? Especialmente a impureza sexual. No mundo, na igreja, a impureza sexual também está presente e pode fazer e levar pregadores, como qualquer um de vocês, membros de uma igreja, a cometer uma impureza sexual. Agora, nos dias de hoje, né, é interessante a gente refletir sobre isso. Nós somos muito massificados por outdoors, pela mídia, revistas, filmes, a facilidade para se levar uma pessoa a ter pensamentos impuros. Como que um cristão, né, essas pessoas que estão nos assistindo aqui agora, podem se proteger da impureza, do engano, da impureza e da fraudulência, que seria o dolo, né? Mas especialmente a impureza sexual. A gente não pode tirar algo sem colocar outra coisa no lugar, né? A gente combate essa impureza com pureza. A gente coloca algo muito mais nobre no lugar. Porque o equívoco, ou o engano, a impureza em si, ela é inerente na sociedade. Mas eu preciso criar uma barreira. Por exemplo, se você vai falar sobre engano, né? Às vezes o engano pode até ser intencional ou não. Né? O Paulo até anunciava isso, né? Ele dizia, olha, o meu evangelho não é assim. A pessoa podia, inocentemente, ou por não conhecer, estar enganando as pessoas. Um caminho, por exemplo, se você quer ir para Cuiabá, você tem que pegar essa estrada. Né? Se você não pode chegar em Cuiabá se você pegar a estrada que vai a Florianópolis. Claro. Você pode estar conscientemente, né, com todas as convicções, achando que esse é o caminho certo. Mas a tua convicção não vai fazer você chegar em Cuiabá se você está pegando a estrada errada. Exatamente. Então, você faz uma compensação. A mesma coisa é a questão da impureza. Né? Nos dias de Paulo, era comum as pessoas líderes ou as pessoas influentes ter benefícios, né? Por isso que eles usavam ali da oratória para enganar. Paulo disse, o meu testemunho não é assim. Mas a gente tem que fazer, eu acho, a maior de todas as compensações. A gente tem que esvaziar, né, de tudo aquilo que a gente está vendo para colocar algo mais puro, a pureza nobre no lugar. Eu vejo que é a questão de escolher hoje. Você passa na rua, você vê um outdoor. Você viu. Eu posso escolher permanecer olhando, tá certo? Ou desviar os olhos. Eu estou assistindo a televisão e eu começo a zapear os canais e eu posso escolher qual canal assistir. Nós somos tentados, de todos os lados nós somos tentados. Agora, Deus deu para mim, para você, para cada um de nós, para você, telespectador, o poder de decisão. E aí está, se eu estou com Deus, esvaziei-me, não é? O Espírito Santo me esvazia, e eu estou em comunhão com Deus. Eu vou perceber que essa tentação, esse tipo de coisa que eu estou vendo, ouvindo, isso não vai me beneficiar como um cristão. Então, tome a decisão. Tome a decisão. A decisão é da pessoa. E essa decisão, ela tem que ser muito mais do que a ação. Porque senão nós ficamos policiando as ações. Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou fechar os olhos. Mas o coração não mudou. Exatamente. O coração não mudou, então é uma luta sem sentido. Agora, quando eu permito que Deus faça parte da minha vida, né, Deus começa a trabalhar. A Bíblia diz que Ele opere o querer e o efetuar. Dentro daquele ponto que nós lemos aqui, de agradar a Deus, não aos homens, agradar a Deus, na época do apóstolo Paulo havia sempre uma preocupação, né, de ser aprovado por Deus e tal. E nesse manual de estudos nosso, e você tem acesso a esse manual através do nosso blog, por exemplo, você pode ter todo esse material, esse conteúdo para você poder acompanhar. Nós temos um detalhezinho aqui, falando sobre a questão dos filósofos populares da época de Paulo, que eles apelavam muito sobre a questão do autoexame. A pessoa tinha que fazer uma autoavaliação. Mas Paulo
Ele até aceitou essa questão do autoexame, mas ele foi um passo além. Qual foi este passo além que ele deu? Você fazer, até ele mesmo recomenda, me parece que é aos Romanos, que a pessoa deveria fazer esse autoexame. Ver se você está aprovado. É um texto assim, Exato. me parece, lá em Romanos. Ele falou também lá a Timóteo, né, na sua carta também. Mas aqui ele diz o seguinte, quem me avalia é Deus. Quem sonda as minhas intenções e conhece as minhas intenções é Deus. Não adianta eu me avaliar se eu não me submeter à avaliação de Deus também, né? O salmista diz assim, sonda-me, ó Deus. Uma sonda, quando você vai construir um prédio, um edifício, um determinado terreno, se coloca uma sonda para, né, perfurar o terreno e verificar que tipo de solo é esse. Ele está dizendo o seguinte, não é o que apenas está sendo mostrado, mas o que está escondido. Quem sou eu de verdade? Quando você analisa a experiência de Paulo, ele diz o seguinte, uma avaliação interior, uma análise das suas atitudes, das suas motivações, elas são positivas até certo ponto, porque depende da sua referência. Hoje, o que é ser uma pessoa bem-sucedida? O mundo vai olhar o quê? É riqueza, é dinheiro, é poder. Por isso que Paulo, ele dizia o seguinte, Deus, ele provou o meu coração. E Deus viu que a minha pregação era condizente com a minha vida. Então, muito maior ou melhor do que uma aprovação, um autoexame, era a avaliação de Deus. E quando ele passou pela avaliação de Deus, ele pôde dizer assim, Deus que prova o coração, ele me aprovou. Ele viu que a minha pregação condiz com a minha vida interior. E o que me chama a atenção é que às vezes nós, seres humanos, estamos mais preocupados com a aprovação dos homens, das pessoas, do que de Deus. Não é verdade? Há um tempo atrás eu ouvi uma pessoa falando assim, não, eu vou fazer tal coisa porque eu não posso me queimar com o meu superior, com alguém que está acima de mim. Aí eu fiquei pensando aqui, está se queimando com Deus e não se preocupa em se queimar com... não se preocupa em se queimar com Deus e se preocupa em se queimar com os homens. Até que ponto, né? Realmente a pessoa está focada naquilo que Deus deseja nesse aspecto. E você falou algo que esse dia eu estava lendo um texto de uma escritora que nós conhecemos, Ellen White, ela falando sobre o nosso compromisso com Deus. Por exemplo, o dia de ir adorar a Deus à igreja. Ela disse que é o dia que a gente tem que chegar cedo. A gente tem preocupação de não chegar atrasado no trabalho. Porque mas na igreja não estamos preocupados. Mas Deus, com Deus parece que eu não tenho toda essa preocupação. Vamos de qualquer forma. E a hora que for, e às vezes eu chego tarde. Né? Então não se vê esse senso, né? Se Deus estivesse provando o nosso coração, o que ele diria disso? Eu gosto da expressão, diz o seguinte, que nós somos provados a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho. Olha só que senso... Será que Deus está confiando a nós o Evangelho, né? Em nossa pregação? Então, quando nós somos pastores, e quando estudei o assunto, eu até comentei com a minha esposa, né? Você olha, que grande responsabilidade de um ministro. É muito grande. É verdade. É muito grande. É uma responsabilidade que Deus nos deu e temos que cumprir fielmente. Meus amigos, eu preciso chamar mais um intervalo e já já nós continuamos conversando sobre esse importante assunto e você não saia daí, porque nós temos muita coisa importante para comentar ainda sobre a Palavra de Deus. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia desta semana, onde estamos estudando sobre a importância que Paulo, como apóstolo, deixou o seu exemplo para nós vivermos e nós, como crentes, como cristãos, também seguimos esse exemplo apostólico de fé, de ousadia, de coragem, de elevar o estandarte da mensagem de Deus a este mundo. Bom, eu quero aproveitar e falar em coisas importantes de levar a mensagem de Deus a este mundo, oferecer a você a oportunidade de estudar a Palavra de Deus de uma forma sistemática,
organizada, muito simples ao mesmo tempo, que é através desse curso bíblico Princípios. É num formato revista, muito bem diagramado, agradável, colorido, e você vai ter aqui, muito mais bonito do que o formato, a mensagem maravilhosa que consta aqui neste material. Você terá acesso gratuitamente a esse material, solicitando, através dos nossos pontos de contato, como você está vendo aí na tela, este material. Vai ser uma alegria, a Novo Tempo vai enviar para você com muito carinho esse material, para que você entenda e compreenda o Evangelho de Cristo e como Cristo deseja que nós vivamos aqui nessa terra. Vamos crescer juntos no conhecimento da Palavra de Deus, tenho certeza que você gosta disso, eu também gosto. Estamos conversando aqui com os pastores Adilson e James e vamos retomar aqui, finalizando então o programa dessa semana, amigos pastores, a questão aí relacionada então às intenções do apóstolo Paulo. Vamos partir daqui para seguirmos em frente. No mundo de hoje, as pessoas são muito movidas a dinheiro, sexo, poder, não é? E essas coisas estão frequentemente diante de nós e são consideradas como as principais coisas de motivação humana. Para Paulo, essas eram as principais motivações humanas, ele como pregador e como apóstolo. Como vocês veem a vida ali então do apóstolo e o que ele desejava para a igreja? A gente percebe que duas palavras faziam parte da vida de Paulo. Como nós até comentamos anteriormente, era agradar a Deus e era o amor. Então Paulo era movido por um amor profundo. Ele amava de uma maneira assim tão grande que a motivação de agradar a Deus gerava amor pelas pessoas. É impossível você agradar a Deus sem amar as pessoas, porque as pessoas são o maior alvo do amor de Deus, né? Jesus veio aqui porque ele nos amava tanto que ele não poderia deixar o homem lançado à sua própria sorte. Então você vê isso daí constantemente, né? E ele amava tanto que ele não queria nem impor a sua autoridade pela sua função. Ele não, ele queria conquistar essa autoridade amando. E quando diz aqui que ele não queria nem impor, hoje nós às vezes não temos essa ideia de conquistar. A gente às vezes acha mais fácil impor ideias, convicções. Uma vez eu vi uma pessoa comentando algo interessante. Ele disse que ele gostava de trocar ideias. E trocar ideia é assim, você vem com a sua e volta com a minha. Pronto. Né? É uma maneira sutil de impor. Paulo não era assim. Ele apelava o coração, ele falava, né? Ele era movido por um amor assim profundo. E esse amor trouxe uma resposta, porque a igreja também passou a amar. E eles começaram a amar os outros na medida que eram amados também. E eu posso imaginar o quanto nós faríamos mais pelo Evangelho se nós manifestássemos esse mesmo tipo de amor. Levaríamos muitas pessoas a Cristo, né? Muitas pessoas, porque elas veriam em nós também esta influência o interesse, do amor e do né? Evangelho. As pessoas percebem se nós estamos interessados de fato nelas ou não, no que elas têm para nos oferecer. Então, o ministério de Paulo era pautado, como ele disse, pela sinceridade com Deus, agradar a Deus e amar ao próximo. E não adianta eu falar da boca para fora que eu amo alguém. Eu preciso mostrar na prática que eu amo. Por isso que diz assim, uma afeição profunda. Ele tinha uma afeição profunda pelos Tessalonicenses. Sim. Porque ele que cuidava, ele tinha interesse no crescimento espiritual dessas pessoas e mostrava através da sua vida e junto a eles que o ministério dele não era por ganância, não era um ministério envolvido em imoralidades, não era um ministério envolvido por engano. O nome dele não estava nos jornais porque estava enganando as pessoas. O ministério dele não era um ministério de bajulação. Então você, quem sabe, tem mais recursos, eu vou tratar você diferente. Esse é mais pobrezinho, eu trato você mais ou menos. Aí é um ministério, não é? Que tem dinheiro, eu trato você bem. Esse não tem, eu trato você não tão bem assim. Bajulação. Paulo não bajulava ninguém. Ele tratava todos de igual maneira.
Então, por isso que as pessoas se sentiam amadas por ele. Sentiam que ele se interessava de fato por elas. Se a gente quiser, como pastor, ser respeitado pelos membros da igreja, a gente precisa amar essas pessoas, de fato. Mostrar no nosso ministério amor por elas. É interessante. Não, isso é verdade. Como elas respondem para a gente quando se sentem amadas por nós. E elas percebem quando você fala por uma retórica ou por uma frase bonita, elas percebem quando aquilo apenas são palavras na atitude. E isso acontece com todos nós. Claro. A gente sabe quando a pessoa fala algo e vem de dentro, vem do coração. Né? E o amor, ele gera amor. Quando o amor é sentido, ele não fica calado. Ele é contagioso. É né? verdade. Agora, lá no começo, no primeiro bloco, nós tínhamos conversado um pouquinho sobre a questão das 3 chaves para a persuasão, né? Que Paulo também usava no seu trabalho. E essas chaves, a gente só não citou aqui as palavras, elas eram as palavras ethos, logos e patos. O que elas significam e como a gente pode entender melhor esse trabalho de persuasão da época de Paulo? Ethos é o caráter do orador. Isso é o meu caráter, quem eu sou, não é? Depois vem a lógica, que são os argumentos do orador, daquele que está comunicando, logos, não é? E depois vem o apelo à emoção ou interesse próprio, que é patos. Paulo, ele usa todas elas. Primeiro ele fica dentro do caráter. Ele comunica e vive aquilo que comunica. Isso é um tremendo na vida de um pregador. Sim. E ele termina tocando o coração. A emoção, dizendo que eles são para ele como filhos. E se pudesse, ele daria, se for necessário, ele daria a vida por eles. Então ele toca o coração quando ele diz o seguinte: eu dou a vida por vocês, se precisar. E esse é o maior poder do Evangelho. O Evangelho manifesta o seu maior poder quando ele toca o coração. É verdade. Exatamente isso. Mas veja bem, é tocar o coração não para benefício próprio. É para o benefício dos outros. Dos outros. Deles mesmos. É deles mesmos. Por isso que ele era amado pelas pessoas e respeitado pelas pessoas. Então, caráter, discurso e tocar o coração das pessoas. Então, as pessoas passam a servir, não é? Por amor. Porque vê que não há interesses por trás de tudo isso. Porque foram servidos com amor. Foram servidos com amor. Eles foram servidos por amor. Outro ponto que eu queria me referir a vocês aqui, pedir a opinião, e vamos tentar discutir rapidamente aqui, é o capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, verso 9, quando ele deixa claro que ele não queria ser um fardo para os irmãos, para a igreja. O que ele quis dizer com isso? Veja só, Paulo, ele demonstrou amor, cuidado, diante do contexto ali da igreja, dos falsos oradores. Ele começou a demonstrar o evangelho prático de amor, dizendo o seguinte: eu vim cuidar de vocês, vocês viram o meu sofrimento, agora eu quero deixar aqui um exemplo. Eu não quero ser pesado a vocês. Agora, Ou seja, ele não tinha interesse em dinheiro. Ele queria mostrar isso, que ele não tinha interesse no dinheiro, embora Paulo havia dito, né, que eles deveriam manter aqueles que viviam do ministério. Isso. Ele mesmo disse aos Tessalonicenses. Sim. Né, mas pela atitude dele, o exemplo dele, ele achou conveniente, né, não ser Era o assim... contexto dos mestres da época, dos itinerantes, que procuravam tirar... Que faziam por interesse financeiro. Financeiro e retirar dinheiro das pessoas. Então, ele disse não. Ele trabalhou com as suas mãos. E usa a expressão aqui de dia e de noite. É lógico que é uma hipérbole aqui, claro. Né, mas está falando da dedicação dele. Ele fez muito mais do que deveria fazer. E não menos do que deveria fazer. Para que nenhum comentário negativo fosse feito a respeito Ou seja, dele. ele não queria manchar o evangelho. Né? E nem manchar o evangelho. Nem ele como apóstolo e nem o evangelho que ele havia recebido de Cristo. Agora agregar valor no evangelho. Tem outra coisa interessante aqui.
Hoje a gente pode pensar assim, mas por que hoje não é assim? Então, a igreja de Paulo era uma igreja que estava em processo de estabelecimento, né? Agora, hoje, você vive uma outra realidade. Exato. Né? Hoje a igreja é uma instituição, precisa cuidado. Mas a questão não é essa. A questão não é o dinheiro ou a manutenção. A questão, para mim, é a motivação. Sim. O que motiva você a viver no ministério? Exatamente. Né? Se for o dinheiro... Por isso que temos que ter esse espírito de Paulo, né? O espírito de Paulo, de de pregar a palavra amor, de de Deus. servir, essa era a motivação maior. Meus amigos, nosso tempo acabou e nós precisamos encerrar. Eu quero agradecê-los pela participação aqui de vocês em nosso programa. Agradecer a você também pela audiência sempre aqui no programa Lições da Bíblia. E eu quero terminar com uma oração. Vamos orar? Bom Deus e bom Pai, dá-nos o espírito dos apóstolos para proclamarmos a Tua palavra àqueles que ainda não te conhecem. Em nome de Cristo Jesus. Amém.